Eu já passei por essa situação mais de uma vez. Uma vez eu tava no balcão do Subway e enquanto a menina tava lá fazendo lanche, ela ficava cochichando com a do lado. E aí eu, né, pensando, sei lá, se for... fica um pouco dessa paranoia, né? Sempre... Muito. Isso é chato pra caralho, né? Eu já sempre aquela fiquei, coisa, será que é de mim? Será que é de mim? Isso porra? é terrível. Eu fiquei... Teve uma época que eu fiquei em depressão, acho que a única vez que eu fiquei em depressão de verdade na minha vida, que eu não saía de casa porque eu tinha pânico das pessoas na rua. Tipo, eu saía de casa andando na calçada e passava alguém me olhando, eu não sabia se, tipo, se a pessoa me reconheceu, se ela ia me assaltar, ou se ela, tipo, caralho, por que você tá olhando pra mim? E aí eu ficava em pânico e achava que tava todo mundo me olhando o tempo todo e tava sempre alguém, tipo, eu via Selbit, eu passava, era o vento, sabe? Tipo, ou a pessoa falou alguma coisa que a entonação era El, e aí eu achava que tava falando meu nome. Mano, era uma paranoia. É terrível. Na hora de fazer aqui o Poucas, as únicas coisas que eu penso antes de vir são temas centrais. Assim, eu tenho 2 ou 3 coisas de aspectos gerais que eu queria abordar. Uma delas era saúde mental. Você acha que você já tá me dando uma boa intro de que você é fudido, eu sou assim, da sua cabeça. Eu sou completamente quebrado. Porque... quando toda essa minha introdução para falar sobre você ser novo demais, eu queria chegar nesse ponto onde a gente começa a colher os frutos negativos da parada, sabe? Sim. Eu falei um pouco disso com o Castanhari e também não quero que isso seja um assunto extremamente recorrente, mas acho que devido a essa diferença de idade e de realidade e de origem nossa, eu fico muito curioso para saber, assim, você falou que você teve depressão já, mano, você tem 21 anos, tá ligado? Mas foi uma época foi a época logo depois que eu fiz o negócio dos Enigmas que estourou bastante, e aí eu terminei meu relacionamento logo junto. E aí foi, tipo, acho que foi o contraste de algo que eu gostava tanto ter ido tão bem, tipo, foi o maior boom da minha vida, o bagulho dos Enigmas ter dado tão certo. Por mais que não em números, mas em satisfação profissional, sabe? Sim. Ao mesmo tempo, eu acabei o único relacionamento que eu tinha de 3 anos e aquilo tava me destruindo. Você lembra? Eu conversava direto com você sobre. Lembro. E aí mano, acho que esse desequilíbrio de tá muito bom numa coisa e ruim no outra, aí eu parei de fazer vídeo pro YouTube porque eu tava muito mal, e aí eu fui entrando nessa bolha sozinho, não saía mais de casa, comecei a ter crise de pânico de sair na rua, aí eu não ia mais no mercado, eu pedia pro Alex, que trabalha comigo, ir no mercado pra mim, e a partir daí, tipo, fiquei fechado 4 meses em casa, sem fazer absolutamente nada, e tive essa paranoia, essa depressão profunda, e foi o único momento que eu acho que eu realmente fiquei, uau, sabe? Essa foi a bad da minha vida que eu tive até hoje, assim. Como que você saiu disso? Foi o tempo que curou a parada? Você buscou ajuda? Qual é que foi? Não busquei ajuda. Eu tomava uns remédios, mas eu sou muito ruim com horários e cronogramas e marcar e lembrar de fazer coisas. Eu não conseguia tomar remédio. Eu tomava um remédio uma vez, aí passou uma semana, nossa, eu tenho que tomar um remédio. Aí nunca funcionou. Mas eu, eventualmente, foi quando eu comecei a conhecer pessoas novas. A sua festa de aniversário, inclusive, foi quando eu conheci um monte de gente nova e comecei a sair um monte com eles. E aí sair de casa, me forçar a sair de casa, meio que foi me curando aos pouquinhos, sabe? Foi eu que salvei sua vida, então. Exato. Pô, obrigado. Aí fica aí essa dica. O Castanhari rasgou seda pra caramba pra mim no começo do primeiro programa, falando que gostava de mim, tal, mas assim, o segundo eu salvei a vida, né? Com uma festa de aniversário. Então eu fico com medo, porque a barra vai ficando muito alta. O terceiro eu vou ter que chamar minha mãe aqui. É verdade, senão, é verdade. Fudeu. Se bem que eu acho que eu fudi muito mais a vida dela do que eu ajudei. Mas Você lembra quando foi a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente? Eu lembro de uma das primeiras vezes. Foi em Porto Alegre. Isso, foi no Anime Extreme. Você tinha acabado de fazer um vídeo sobre o YouTube Team. Certo. E muita gente, inclusive, tava falando que era sobre você. Era sobre o Christian Figueiredo. Exato. Mais ou menos, de certa forma era, mas... Mas era um pouco sobre mim também, mas eu não fazia propositalmente. E esse foi um grande choque que eu tive depois, de perceber o que eu fazia sem querer. Mas em algum momento você acha que caiu uma ficha pra você? Caiu, mas assim, foi um... Ok, você meio que disse isso, ok, você acha que no passado você era maior otário, obviamente caiu essa ficha, mas como foi esse processo? Tipo, foi da noite pro dia? Foi da noite pro dia. Você percebeu, assim, você olhou no espelho e falou, mano, eu sou um puta de um babaca. Sim. Sério? Foi literalmente da noite pro dia e, na real, eu vou falar, você vai sacar na hora. Eu tava escrevendo um show de comédia, eu queria fazer um show, porque... Eu queria fazer um show, tava na vibe de queria fazer um show, tava assistindo vários stand-ups, e aí eu fui aleatoriamente no stand-up do Bo Burnham, Sim. Que é o Make Happy. Que virou o seu ídolo maior. Sim. E aí, nesse show, ele bate muito nessa tecla de ser um artista e ter essa relação de público obcecado com você, e os artistas manipulando o público pra só ganhar dinheiro e tal. E ele fala muito sobre isso. Eu tava assistindo aquilo
E aí eu comecei a me identificar muito. Falei, nossa, mano, mas eu sou muito arrombado. Eu tô literalmente fazendo isso e nem percebia, sabe? Eu tô literalmente... As pessoas ficam cultivando sentimentos absurdos sobre mim e eu não tô... Não é recíproco. Eu não conheço essas pessoas. E elas me amam e eu sou, tipo, a vida delas. E aí eu tiltei. Eu falei, mano, eu me odeio, sabe? Eu odeio o que eu faço, eu odeio ser essa figura. E aí eu comecei a fazer vídeos criticando quem eu era há uma semana atrás. E aí as pessoas começaram a falar que eu tava enlouquecendo. Sim. E eu meio que talvez tivesse, depende do ponto de enlouquecer, sabe? Mas, tipo, foi uma mudança muito brusca e as pessoas começaram a falar que eu tava destruindo a minha carreira. E falaram, nossa, o que você tá fazendo? Tipo, você tava indo mal bem, agora você tá xingando tudo que você era e você tá cuspindo no prato que você comeu. E foi só uma questão de, tipo, ter clicado muito rápido, eu ter ficado tão puto comigo mesmo, que eu tava fazendo um negócio que eu sabia que eu não gostava, e aí você analisar isso de fora, pô, o moleque tá fazendo só um monte de vídeo de videogame, do nada ele começa a dizer que os artistas estão manipulando vocês, não seja gado, sabe? Não faz sentido, realmente parece que o meu sangue enlouqueceu. Mas eu só tava processando essas ideias na minha cabeça e eventualmente eu comecei a organizar elas melhores e entender, tipo... Que também eu entendo o lado de quem é muito fã obcecado por alguém, porque essas pessoas estão só preenchendo um espaço que elas precisam preencher com uma figura. E essa figura normalmente são artistas pop que ganham muito dinheiro em cima disso. E aí tem esses dois lados da moeda, sabe? Tem essa galera que tá manipulando pra caralho, mas tem a galera que também manipula sem nem perceber, que era o que eu fazia. Eu realmente só falava as coisas que as pessoas queriam ouvir, porque eu sabia que isso fazia bem pra elas. Mas eu não percebia que eu tava mentindo, entre aspas, sabe? Você era basicamente um artista do K-pop. Isso, mas é que a cultura de K-pop e esses grandes boy bands, elas são propositalmente assim. Elas são, tipo, manipuladas e manufaturadas pra serem mind control de massa de jovens, sabe? Eu era só um moleque que tava meio que copiando essas ideias sem nem perceber, porque eu sabia que isso meio que dava certo. É muito interessante observar esse fenômeno. Aliás, eu citei o K-pop por pura zoeira, mas esse é o K-pop também, mas é um negócio que vem, talvez, um pouco menos mal intencionado desde a época lá dos Beatles. Exato, 50, tudo que é pop, tudo que é... Mas começou toda uma indústria, e é bizarro ver que você, como consumidor dessa parada, só conhecia essa linguagem. Exato. Fez aquilo daquele jeito. E você aprende sozinho, você absorve isso e você cria essa linguagem, você faz essa linguagem sem nem saber por quê. E é só porque alguém, tipo, manipulou pra essa linguagem, você entendeu que essa é a melhor linguagem pra controlar a galera. Sim. E é bizarro perceber isso. Eu percebo o seu comportamento atual, ele condiz muito com isso que você falou, assim. A sua relação com a idolatria que as pessoas têm de você, eu consigo me identificar com isso, porque ela vem quase com um sentimento de culpa, porque às vezes você se questiona, eu nem sei por que vocês gostam tanto, ou então, calma, não é assim também, ou então a pessoa, sei lá, ela tá tremendo, quando te vê você fica constrangido, em vez de ficar lisonjeado, né? Sim. Esse ponto aí do Bo Burnham te mostrando esse outro lado e tal, que aconteceu com ele, mas eu acredito que aconteceria de maneira natural. Eu também acho, Eu acho que você não tem o gene do cuzão em você, assim, que você precisava de uma intervenção, sabe? Mas aconteceu essa intervenção e num primeiro momento você deve ter se sentido mal e os resquícios disso sempre vão te perseguir, como eu estava dizendo. Eu ainda me sinto mal com algumas paradas desmedidas. Às vezes eu faço uma parada que é uma pataquada idiota e as pessoas falam, esse foi o seu melhor, vê. Eu falo, melhor o quê, gente? Não tô fazendo porra nenhuma. Levou um tempo até esse sentimento de culpa, esse sentimento ruim virar uma parada de liberdade. Agora você tá, tipo, sendo sincero. Exato. E você sente tirando muito, o peso das costas. Sim, total. Assim. Eu sinto que hoje... Eu lembro de 2015, 2016, eu calculava cada coisa que eu ia falar, tipo... Eu quero falar sobre isso, tipo, esse assunto específico. Sei lá, algum assunto que eu sei que não é muito popular, aleatório. Que, de um tema, sei lá, Doctor Who, sabe? Que ninguém no Brasil gosta. Será que eu quero falar isso? Como que eu deixo isso o mais consumível pra todo mundo? Aí, então, eu quero falar de Doctor Who, mas como que eu vou deixar isso da maneira mais rasa possível pra ninguém ligar que eu tô falando de Doctor Who e só focar, eu tô falando de alguma coisa, sabe? Era sempre isso. E aí, agora eu tô literalmente cagando. Falando, mano, eu quero falar whatever, sabe? Eu falo, quem não quiser ouvir também tanto faz, sabe? Tem outras coisas que eu vou fazer eventualmente. Eu acho isso legal porque é o mais sincero. Como você já disse, você era só um moleque que estava se comportando como um popstar, mas que não teve nenhum preparo para isso, até o momento em que a coisa quebra e você percebe, não é bem isso, eu quero fazer algo que me realize, que me preencha. É bizarro. Foi aí que surgiram os enigmas e tudo mais. Exato. Mas é que é bizarro porque tem tweets meus de 2012
que são literalmente o que eu falo hoje. E em algum momento, né, quando eu comecei a ficar famoso, essa visão foi distorcida na minha cabeça. E aí, se você pegar contrastes meus de tweets de 2015 e eu de 2012, você vai ver que eu de 2012 parece muito mais comigo hoje do que na época que eu tava explodindo, 2015, 2016. Então, eu com 14, 13 anos... pensava essas coisas também. Pensava, mano, artista pop, te manipulando a galera, parem de ficar criando fã-clube e ser obcecado pelas pessoas. E aí eu comecei a ficar famoso e automaticamente, sem nem perceber, eu comecei a incentivar isso pra caralho. Mas é claro, porque isso é extremamente sedutor, né? Exato, é Porque muito, é viciante. Tem momentos em que o comportamento do douchebag, ele é muito atraente, sabe? Quando eu tô me oferecendo camarote de graça na balada, eu adoro Fama é ser muito famosinho. Viciante. Fama é a coisa mais viciante que tem. É poder, tipo... É o poder sólido, sabe? É tipo você fazer uma coisa e ver o resultado na hora do seu poder. É óbvio que a galera é louca pra ser famosa, sabe? Uhum. E é muito estranho você falar isso, porque eu sei que falar isso pra pessoas que nunca foram famosas parece que eu tô só tipo... nossa, ser famoso é ruim. Não é. É incrível, é um super poder. Mas é um puta peso nas suas costas também. Sim. E você sabe que uma hora vai acabar e você vai se quebrar de novo, sabe? O lance pra tentar traduzir da melhor maneira sem parecer um idiota, porque a gente, é um assunto recorrente no Ilha de Barbados, eu já falei isso também em entrevista, o cacete. Falar sobre fama sempre tem aquela coisa, principalmente que parece que no Brasil, ter sucesso é meio... Isso, sabe? Ou você tem uma história tem de essa Cinderela, cultura, ou você é meio babaca. Falou que é famoso.